Nessa aula a gente volta a explorar um pouco mais de sistemas lineares, agora já utilizando os conceitos que a gente introduziu em álgebra linear. E eu queria começar rediscutindo a noção de posto segundo linhas de uma matriz. Então, se vocês estão recordando, se você tem uma matriz, por exemplo, uma matriz M por N real, né, em geral, com uma estrutura, né, assim, com N linhas e M colunas, a gente pode, fazendo operações sobre as linhas dessa matriz, obter sua forma escalonada reduzida, que é uma matriz que tem uma estrutura, né, desse tipo. Então, todas as linhas não nulas começam com o número 1, pivô. As linhas seguintes têm a mesma estrutura. Na coluna do pivô, você só tem zeros, certo? E assim por diante, até você obter uma forma, né, de escada ou escalonada para a matriz reduzida. Então, possivelmente você pode ter uma linha com zeros, né? Algo assim. Então, vejam, isso aqui não é a matriz de identidade, né? Tem elementos diferentes de 1, os pivôs são necessariamente 1, né? Na segunda definição. Então, a gente definiu o posto de A, né? Posto segundo linhas de A, a gente definiu como sendo o número de linhas não nulas da matriz B, a matriz escalonada reduzida de A, certo? E o que eu quero mostrar é que tem uma definição equivalente que a gente pode aplicar, que é talvez um pouco mais simples de enunciar, que é a seguinte: o posto segundo linhas de A também pode ser definido como sendo o número de linhas linearmente independentes. Bom, ou melhor, vamos definir isso assim. Vamos definir como sendo equivalente. Vou escrever 3 definições então. Número de linhas LI é uma definição, então a gente deu essa, né? Eu estou dando mais uma, e eu posso ainda falar uma terceira, que seria a dimensão do subespaço do Rn, certo? Porque as linhas, elas são, se você olhar para as linhas da matriz A, elas são vetores de n componentes, então elas vivem no Rn. Então eu estou falando da dimensão do subespaço gerado pelos vetores linha de A. Então o que é o vetor linha de A? Bom, se você pegar, por exemplo, a primeira linha de A, então isso aqui, você colocar num vetor, né, você vai ter um vetor com essas componentes aqui, né? Estou variando o índice de coluna e você vai ficar então com um vetor que está no Rn. Então, aqui a definição 2 e 3 são equivalentes, né? É relativamente óbvio, porque a dimensão do subespaço gerado por essas linhas é justamente o número de vetores Li num conjunto gerador desse subespaço, ou seja, uma base desse subespaço. Então, o que você teria que fazer? Você teria que olhar qual é o número de linhas linearmente independentes aqui para ter uma base para o subespaço gerado por todos esses vetores. Então, se eu considerar, por exemplo, como sendo, por exemplo, V, vou chamar de VJ, na verdade de
de VI o vetor que está na linha I. Então, o vetor que está na linha I é esse aqui. Então, eu tenho exatamente M deles, certo? Então, eu tenho aqui vetores que estão no Rn, né? São vetores de N componentes, e vou chamar esse subespaço de W, então, um subespaço do Rn, e esse subespaço é gerado por todos esses vetores, né? Então, a dimensão desse subespaço é no máximo M, certo? Mas pode ser que esse conjunto seja LD. O que a gente está dizendo, extraindo uma base, né, desse conjunto gerador, você obtém então o número de linhas LI, né, dessa base vai te dar o número de linhas LI, que são o número de vetores ali que você consegue extrair desse conjunto, e que te dá também a dimensão desse subespaço W. Agora, o que não é evidente é que isso corresponde ao número de linhas não nulas da matriz escalonada reduzida. Mas isso a gente viu de fato na aula passada, porque se a gente olhar, por exemplo, vamos chamar de WI, os vetores linha da matriz B. Então, WI são os vetores linha da matriz reduzida B. Ora, a gente viu na aula anterior que, ao fazer operações sobre as linhas, a gente não muda quem é o conjunto gerado, né, pelas linhas da matriz. Então, o espaço gerado pelas linhas da matriz A é igual ao espaço gerado pelas linhas da matriz B. Em outras palavras, eu estou dizendo o seguinte, que a gente pode afirmar o seguinte, que esse espaço aqui, o espaço gerado pelas linhas de A, é igual ao espaço gerado pelas linhas de B. Certo? Então, tanto faz você contar o número de linhas não nulas na matriz escalonada reduzida para saber qual é a dimensão do espaço gerado pelas linhas de B, né? Quanto contar o número de linhas linearmente independentes de A para saber o espaço gerado pelas linhas de A, e ora, a dimensão desse espaço, né? E a dimensão desse espaço seria o posto segundo linhas da matriz A. Então, a gente pode usar de maneira equivalente todas essas definições para falar do posto segundo linhas de A, né? O posto segundo linhas de A pode ser tanto o número de linhas não nulas na matriz escalonada reduzida B, equivalente a A, como o número de linhas LI de A, o número de linhas LI de B, ou a dimensão do subespaço do Rn gerado por A ou por B. Então, tudo isso é equivalente. A gente pode usar qualquer uma dessas definições. Mas eu prefiro usar como definição principal essa terceira, porque eu posso usar ela de maneira natural para definir também o que seria, por exemplo, o posto segundo colunas da matriz A. Então eu posso dar a gente está falando das linhas, né? Mas eu posso também me perguntar o que seria o posto segundo colunas de A, porque usando a definição 3, né, adaptada para as colunas, quem são as colunas de A? Ora, são vetores, esses vetores aqui, são vetores que têm, aqui não está assim, então eu estou na primeira coluna, né, o índice que está variando é o primeiro, ele vai de 1 a M, já que é uma matriz com M linhas. Então são vetores de M componentes, eles estão no Rm. Então os vetores coluna de A, por exemplo, vetores vamos chamar de U, J, né? Então eu vou variar
nas linhas, né, mantendo a coluna fixa. Então eu tenho, por exemplo, na jésima coluna, né, eu vou ter esse vetor, certo? Na jésima coluna eu tenho um vetor que está no Rm, certo? Ele tem m componentes. Muito bem. Então eu posso pensar no que seria o posto segundo colunas à luz dessa definição 3, né? Posso falar que é a dimensão do subespaço do Rm dado pelos vetores colunas de A. Então é a dimensão do subespaço do Rm dado pelos vetores coluna de A. Bom, essa é uma definição para posto segundo colunas, né? E aí você pode se perguntar, bom, eu tenho dois números, né? Eu tenho a dimensão do espaço gerado pelas linhas e a dimensão do espaço gerado pelas colunas. Será que esses dois números são diferentes? Será que eles são iguais? Bom, curiosamente, né? Porque, vejam, não há por que eles serem iguais, porque eles são dimensões em espaços vetoriais diferentes, né? O espaço segundo linhas é um subespaço do Rn, mas o espaço segundo colunas é um subespaço do Rm, né? A matriz é m por n, ela não é quadrada necessariamente. Então, o que é curioso é que os números são iguais. Então, a gente tem o seguinte resultado, que é que para toda a matriz, né, qualquer que seja a matriz m por n, o posto segundo linhas e o posto segundo colunas. Então, o posto segundo linhas e o posto segundo colunas são iguais. Então, a gente pode falar, né? Então, a gente pode falar num número só que a gente vai definir como sendo o posto de A, certo? O posto de A é tanto o posto segundo linhas quanto o posto segundo colunas. É o mesmo número. E como é que a gente pode ver isso? Bom, a gente pode tentar mostrar, por exemplo, que as linhas de A geram um subespaço que tem dimensão menor ou igual às colunas de B. E depois fazer o contrário, mostrar que as colunas geram um subespaço que tem dimensão menor ou igual ao subespaço gerado pelas linhas. E daí a gente prova que esses dois números são iguais. Então vamos começar com as colunas. Então, vamos definir o posto segundo as colunas como sendo P. Então, seja P o posto segundo colunas de A. Vamos definir logo os dois. E P' o posto segundo linhas de A. O que a gente quer mostrar é que P é igual a P', certo? Então vamos começar olhando para os vetores coluna da matriz A. Então vamos lá. Se P é o posto segundo colunas, eu posso dizer o seguinte, né? A dimensão é a dimensão do subespaço gerado pelas colunas. Então existem P vetores, né? Os vetores vetores no Rm que vão gerar esse espaço. Então vamos chamar de, vou pôr flechinhas porque senão a gente pode misturar coordenadas com o índice do vetor. Então nessa demonstração só eu vou colocar flechinha em vetores. Então eu sei que eu tenho aí no Rm, né? Que podem
gerar, né, via combinações lineares, qualquer coluna da matriz A. Então, vamos chamar de tais que a gente tinha escrito aqui, né? Então, são os vetores que tem m componentes, ele tem exatamente n deles, né? Então, aqui J vai de 1 até n. Então eu tenho n colunas, cada uma delas com m componentes, então são vetores do Rm. Então eu estou dizendo o seguinte, então existem esses vetores, tais que as colunas são combinações lineares de W1, W2, ou seja, esse que a gente está dizendo aqui, esses caras são uma base para o subespaço gerado pelas colunas, né? Então eu sei que existem esses vetores, então eu vou escrever cada um desses vetores coluna como sendo uma certa combinação linear. Vou somar em K, indo de 1 até P, com certos coeficientes, vamos chamar de C, K, J, W, K. Então, essa é uma combinação linear dos Ws, de 1 até P, e esses são os coeficientes reais dessa combinação, certo? Então, o J aqui está indo de 1 até N. Muito bem. Agora, vamos olhar para esses vetores W. Esses vetores W, eles são vetores no Rm, então são vetores de m componentes. Então, vamos escrever essas componentes assim. Vamos chamar de B. Então, eu tenho m componentes. Então, vai ter, essa é a primeira componente do vetor késimo, essa é a segunda, e assim por diante até eu ter a mésima componente do vetor WK. Então, são as componentes. Então, essas são as componentes de WK. Muito bem. Olhando para essa equação, né? Se essas sendo as componentes, então a iésima coordenada, né? Isso aqui é um vetor. Isso aqui é um vetor com m componentes, e do lado direito eu tenho uma combinação linear de vetores de m componentes. Eu quero olhar para a iésima coordenada, ou seja, para um m, para um índice que i, vou chamar de i variando entre 1 e m, né? Eu quero extrair a iésima coordenada desse cara. Mas lembra quem é o j? O j, ele é dado por essas componentes aqui da matriz A. Então, quando eu pegar a iésima coordenada, eu estou pegando, por exemplo, o elemento que está na segunda linha e na coluna J. Então, eu vou ter um elemento AIJ, né? A iésima coordenada de cada membro dessa equação aqui, né? Eu vou estar... A iésima coordenada de UJ é A e J. É o elemento A e J da matriz A. E aqui eu vou ter ainda aquela soma. Eu tenho ainda os coeficientes. E eu estou extraindo a iésima coordenada de WK, onde estão as coordenadas. A iésima coordenada vai ser um tal de B e K, né? Onde I é um número que está variando entre 1 e m. Lembra que J varia entre 1 e n, certo? J está aqui. Muito bem. Agora, vamos olhar para os vetores linha, né? Então, se V1, V2, Vm, né, são elementos do Rn, são os vetores linha, então são vetores de n componentes, né?
são os vetores linha de A, então a gente fica com o seguinte. Eu posso reinterpretar essa equação aqui. Agora, esses são componentes, né? Vamos escrever aqui. Quem são esses vetores linha? Cada um deles, então, por exemplo, VI, né? I indo de 1 a M, ele é um vetor cujas coordenadas, né, são elementos da matriz A. Que elementos são esses? Eu fixo a linha I e vario a coluna. Certo? E eu tenho exatamente N colunas, então eu paro aqui, A e N. Então, essas são a cara, né, dos vetores linha. E veja que, se eu olhar para a equação de cima, A e J, o que é? É uma coordenada, né, do vetor linha. Que coordenada? Ora, é a coordenada jésima do vetor linha VI. Então, o vetor linha VI, se eu pegar a segunda coluna dele, a segunda componente dele, é o elemento AI2, né, da coluna 2 da matriz A. Então, eu posso olhar para a equação de cima, né? Então, essa equação, que eu vou colocar um asterisco aqui. Então, essa equação é a jésima coordenada da equação. Agora eu vou olhar para essa equação como uma equação para os vetores VI. Então vejam. Então agora, já que essa é a jésima coordenada do vetor VI, então eu vou escrever assim. Aqui está o vetor VI. Eu estou olhando para a jésima coordenada dele nessa equação, então se eu juntar tudo, eu vou ficar com a soma em K. E eu vou usar agora esses números como coeficientes de uma expansão de novos vetores. Vejam, quem são os vetores EK? Eu tenho que olhar agora para esse CKJ como a jésima coordenada do vetor ZK, porque esse cara é a jésima coordenada do vetor VI. Então, esse ZK tem que ser um vetor com as seguintes coordenadas: CK1, CK2 e assim por diante. A jésima coordenada dele é CKN. Então, essa mesma equação pode ser reinterpretada como as componentes, né, dos vetores linha. E aí, se você olha dessa forma, os vetores linha passam a ser combinações lineares com as constantes reais B e K dos vetores K, que são vetores do Rn, certo? No mesmo espaço onde vive o VI. Mas veja, uma combinação linear com quantos vetores? Com P vetores, ZK, certo? Que K está variando de 1 a P. Significa que os vetores linha da matriz A pertencem a um subespaço do Rn gerado pelos vetores ZK, que estão em número P. Ora, isso me diz, né? Estou dizendo o seguinte: os vetores linha são combinações lineares de Z1, Z2, etc. ZP. Ora, assim, o posto linha é esse número P', ele tem que ser menor ou igual a P, certo? Porque P' é a dimensão do subespaço do Rn gerado pelos vetores VI, mas eles são combinações lineares desses P vetores ZK. Então, esse número não pode ser maior do que P. E a gente poderia aplicar um raciocínio, todo esse raciocínio que a gente fez, a gente poderia aplicar para a matriz transposta, né? Então, se a gente aplicasse
o mesmo raciocínio a transposta de A, o que a gente concluiria? A gente concluiria, de outra forma, que a transposta de A, cujas linhas são os vetores colunas da matriz A. Então a gente concluiria que o posto segundo colunas tem que ser menor ou igual a P'. Ora, daí a gente fica com a igualdade P igual a P', ou seja, que o posto segundo linhas é igual ao posto segundo coluna. Bem, vamos aplicar esse resultado para sistemas lineares não homogêneos, né? Então vamos lá. Suponho que eu tenho um sistema linear não homogêneo que a gente pode escrever matricialmente nessa forma, onde A é uma matriz M por N, X é o nosso vetor de coordenadas, de incógnitas, né? E B é um vetor de constantes, né? Então é um sistema com M equações e N incógnitas, que a gente pensa na matriz A como matriz N por N, que a gente pode escrever explicitamente, né? Seria assim, né? Então eu tenho uma primeira equação igual a B1, aí a segunda equação linear seria essa aqui, igual a B2, e assim por diante, até a mésima equação. Então, explicitamente, eu tenho esse conjunto aí de equações. Então, vejam, A é uma matriz M por N, né? X é um vetor, né, no Rn, então nosso vetor de incógnitas. Vou escrever também o espaço vetorial onde está a matriz A, e B é um outro vetor, só que não está no Rn, mas no Rm. Então são três vetores que aparecem nesse sistema linear não homogêneo, mas vamos olhar para ele de um jeito diferente. Vamos olhar para esse sistema de um jeito um pouco diferente. Vamos olhar para ele da seguinte forma. Eu posso escrever isso assim, como sendo... Vou escrever os vetores coluna aqui, separado. Então essa é a primeira coluna da matriz A, multiplica x1. Vou escrever assim. x1 vezes o primeiro. Aí eu tenho x2 vezes a segunda coluna. M2. Então são todos os vetores que estão no Rn, são vetores coluna, né, da matriz A. Então são os nossos, eu chamei de U, né, os vetores coluna. Então esse aqui é o U1, esse aqui é o U2, assim por diante, até o né? Eu tenho N colunas, então esse é o N, e ele tem essas coordenadas. E aqui ele está sendo multiplicado pelo xn. Tudo isso é igual a um vetor no Rm, que é o vetor B. Então vejam. O que está aqui em cima, né? O que está aqui em cima é equivalente ao que está aqui embaixo. Estou escrevendo esse sistema, né, como sendo uma combinação linear dos vetores coluna da matriz A, né, dando um vetor no Rm, que é o vetor B. Então, quando é que um sistema linear não homogêneo, né, tem solução? A gente pode escrever isso da seguinte maneira. Ora, um sistema homogêneo tem solução quando o vetor B é combinação linear dos vetores coluna de A, com algumas constantes, né, x1, x2, xn. Então, nosso trabalho ao resolver o sistema seria tentar achar quem são
os coeficientes dessa combinação linear que dão o vetor B. Né? Então isso a gente pode dizer o seguinte, que o espaço gerado, né, pelas colunas, né, da matriz A contém o vetor B. Então eu posso dizer o seguinte, né? Então, porque o sistema possui solução quando B é combinação linear dos vetores coluna. Então o sistema possui solução quando B for combinação linear dos vetores coluna J de A, certo? Isso é equivalente a dizer o seguinte, que o número de colunas linearmente independentes de A é igual ao número de colunas linearmente independentes da matriz aumentada, né? Então, se eu acrescentar a matriz A uma coluna B, eu estou dizendo que o número de colunas LI não vai mudar, já que B é gerado pelos vetores coluna de A. E a gente pode expressar isso agora com a nossa outra linguagem, né? Dizer que, já que o número de colunas LI é a dimensão do subespaço gerado pelos vetores coluna de A. E o número de colunas LI da matriz aumentada é a dimensão do subespaço gerado pelas colunas da matriz aumentada. Ora, mas a dimensão desse subespaço é o que a gente dá o nome de posto segundo colunas e que a gente acabou de ver que é igual ao posto segundo linhas ou simplesmente posto. Então, o que a gente está dizendo que, de maneira bem sintética, que o posto segundo A, o posto de A, é igual ao posto da matriz aumentada. Fato que a gente já sabia, né? Então essa é uma condição para que o sistema possua solução. Se esses dois números forem diferentes, significa que esse vetor aqui não pode ser combinado dos vetores coluna de A. Então, esse é um fato importante, né? E a gente pode, né, também listar aqui outros dois resultados que a gente já conhece. Por exemplo, o que acontece, né, agora se o posto for igual, mas for igual ao maior número possível. Não? Então, o maior valor que o posto segundo colunas poderia ter aqui é n, né, o número de colunas. Então, se o posto de A for igual. Então, esse é um caso, agora vamos destrinchar a situação em que tem solução. Então, tem solução quando esses dois números são iguais. Mas eu posso ter duas situações. Eu posso ter o posto é igual, mas, por exemplo, ele é igual ao número de colunas, né? Que seria o maior valor do posto segundo colunas. Então, a gente sabe que nesse caso, que a nulidade da matriz A, que é o número de colunas menos o posto, segundo linhas, ou menos o posto, a nulidade vai ser zero, né? Então, a gente sabe que se a nulidade é zero, então o sistema é determinado, a solução única, né, para o sistema linear não homogêneo. Então, solução única, o sistema é determinado. Por outro lado, se o posto de A é igual ao posto de AB, que é um número, digamos, R menor do que N, ou seja, ele não é igual ao número de colunas, então a nulidade da matriz A, que é o posto, menos
o número de colunas menos o posto me dá justamente o número de variáveis livres, né? Ou seja, eu sei que eu tenho infinitas soluções e o sistema é indeterminado.